Como os anjos foram criados? Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, olha só, pessoal, para responder essa pergunta, como que os anjos foram criados, a gente vai ter que apelar para um santo, que se chama Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, tá? E São Tomás de Aquino, ele é um doutor da igreja, ou seja, é um santo aí que estudou muito sobre alguma coisa, E São Tomás de Aquino, ele é conhecido também aí como doutor angélico, então quer dizer, ele é, entre aí todos os santos, aquele que mais estudou, aí a respeito dos anjos, tá? Que são esses amigos aí que Deus nos deu. E como que os anjos foram criados? Então, São Tomás de Aquino, ele, vamos colocar assim, o estudo que ele fez, é o estudo aí que a igreja aceita, tá? Ele acredita assim, que antes de, no caso de Deus nos criar, criar o mundo aí, Deus criou os anjos. Então, se a gente for ver, no caso, tem uma versão quando a gente fala o creio, a gente fala assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tem uma outra versão, que eu acho que, se não me engano, é aquele Constantino, tem alguma coisa assim, tá? É uma versão do creio que é maior, tá? E essa versão do creio que é maior, a gente tem um negócio que a gente fala assim que Criador das coisas visíveis e invisíveis, tá? Então aí no caso, tá falando assim que Deus criou, quando a gente fala céu, não é só o céu que a gente enxerga, tá? É o céu, no caso, aí onde Deus mora, onde os anjos moram também, tá? Então, no caso, o que São Tomás de Aquino ele acredita? Que Deus, ele criou os anjos, mas Deus não se revelou totalmente para os anjos, tá? Então é, por assim dizer, como se Deus, ele tivesse parecido para os anjos, mas de uma forma assim meio embaçada, meio difusa. Então os anjos não viam Deus exatamente do jeito que ele é, tá? E por que Deus fez isso, A gente vai ver aí depois, na continuação, que Deus vai pedir aí uma prova para os anjos, tá? Então, se Deus simplesmente tivesse se revelado desde o começo, ele não ia precisar dessa prova, quer dizer, os anjos aí iam simplesmente amar ele, E o amor, no caso, ele tem que ser uma escolha, tá? Então, o que Deus fez? Ele criou os anjos, e quando a gente fala assim, criar os anjos, a gente tem que entender que os anjos, ele tem uma natureza diferente da gente, Então, no caso, a gente nasce, daí a gente tem que entrar na escola para aprender as coisas. E os anjos, no momento em que eles são criados, eles já sabem tudo, eles já têm a inteligência e o conhecimento de tudo. Quer dizer, tudo aquilo que eles precisam saber, Deus já deu o conhecimento para eles. Mas, São Tomás fala assim que Deus criou os anjos e aos poucos Deus foi se revelando para esses anjos, tá? E daí a gente entra naquela questão, que num determinado ponto Deus aí pediu uma prova, no caso aí para os anjos, tá? Então, mas isso daí é um assunto aí no caso para a gente continuar, tá? Bom, daí nos leva aí uma outra pergunta, tá? Por que os anjos caíram e como foi essa prova, tá? Isso daí a gente vai ver no próximo vídeo. Estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.